Minhas amigas e meus amigos, como vão vocês? Em primeiro lugar, pedir para vocês, por favor, conferirem se são inscritos no nosso pequeno canal. Se não são, se inscrevam, é absolutamente gratuito e você pode se inscrever em quantos canais quiser, sem limite, tá certo? É importante para a gente continuar fazendo o nosso pequeno canal aqui. Obrigado a todos vocês, tá bom? Gente, eu recebi um comentário de um amigo inscrito aqui do canal, Juliano Manzoli. Juliano, meu irmão, muito obrigado pelo comentário. O Juliano é lá do interior de São Paulo, tem lavoura de café, espero que seja um grande produtor de café, se não for vai ser, e estou quase certo que é, um grande produtor de café, um trabalhador brasileiro, que é amante da cutelaria, que gosta da cutelaria, e que fez um comentário, não é uma pergunta, eu não me considero capaz de responder pergunta nenhuma, sou um simples aprendiz e uso canivetes porque gosto, me apaixonei também pela cutelaria, por essas ferramentas, embora não entenda muito. E ele falou dos canivetes de poda, provavelmente ele viu alguns vídeos sobre canivetes de poda, não só aqui no nosso pequeno canal. Eu tenho um último vídeo feito com aquele da Horse, que é um canivete de poda que você compra por um preço muito bom lá na Royal Shop, tá? A Royal Shop apoia este pequeno canal e tem preços excelentes. Você baixa o aplicativo Shopee e tem acesso à Royal Shop. De qualquer jeito, o link da loja Royal Shop está aqui embaixo. É o melhor lugar para você comprar canivetes, porque lá não vende apenas canivetes, lá vende realmente um cuidado. O Moisés, que é o proprietário lá, é um apreciador dessas coisas de canivetes, gosta. Então você comprar, imagina você comprar uma coisa que você gosta a alguém que também gosta. Então é diferente, você vai perceber que é diferente, além de ter preços muito bons e muitas vezes você conseguir frete grátis ou descontos no valor dos fretes. Enfim, continuando. Então, o Juliano, para quem manda um abraço e agradeço aí o comentário, me deu a oportunidade de fazer esse vídeo. Repito, não sou especialista, se você quer se especializar nisso, tem outros canais muito melhores do que o nosso aqui para você ir atrás e saber, tá certo? Ele falando sobre a afiação dos canivetes de poda. Alguns canivetes de poda, não é o caso daquele da Horse. Tá? Esse é um Tramontina, esse tem bastante folga, até me queixei dele, enfim, tem uma folga boa aqui, mas é um excelente canivete para poda. O canivete para poda tem essa curva e tem um vídeo aqui no canal mostrando na prática por que essa curva, né? O instrumento ideal para poda é uma boa tesoura de poda e um bom serrote, para quem lidar com fruticultura, principalmente com frutas. Tá? Também não sou especialista, sou aprendiz, até de fruticultura estudo um pouco, faço cursos e tal, embora minha área seja a área de comunicação. Mas alguns canivetes para poda, eles são afiados de um lado só, para poda e para enxerto. Por exemplo, a gente tem um Victorinox aqui, para enxertia, excelente canivete. Perceba que desse lado não tem fio nenhum, é reto, e desse lado tem o fio, ele é afiado de um lado só. Mesma coisa esse Tramontina para poda, tem fio apenas desse lado, e desse lado ele é reto. Está um pouquinho brilhoso aqui, porque vocês vão ver por que acontece isso, porque para afiar, é importante também você dar uma passadinha do outro lado, porque quando você afia de um lado, e a afiação é só de um lado, é como tesoura, como a grande maioria das tesouras, vamos lá, antes que me repreendam aí, ela faz uma rebarba aqui, é importante que você dê uma passadinha do outro lado também, só para tirar essa rebarba. Então vamos lá para o meu amigo Juliano, que eu tenho certeza que não precisa das minhas explicações aqui, mas ele me deu essa oportunidade, mostrar como é. Você afia esse canivete apenas desse lado. Por exemplo, eu tenho aqui, pode ser uma pedra, tá? Eu tenho aqui um pequeno afiador portátil. Esse é da Victorinox, né? Como é que eu vou afiar esse canivete? Eu não vou afiar desse lado onde não tem fio, eu vou afiar desse lado. Então é desse lado que eu vou afiar. Eu procuro o ângulo e vou passando do lado que é feito para que eu afie. Só isso, como um canivete normal. Eu não faria normalmente do outro lado, se fosse um canivete afiado normal dos dois lados. Nesse caso eu não faço. Eu passo mais vezes de um lado só. Do outro lado, o que é que eu faço? Quando a gente passa esse fio, de forma microscópica, digamos assim, ele vira um pouquinho para o outro lado. Então é legal que você passe uma vezinha levemente, com um ângulo quase reto aqui, do outro lado, só para tirar a rebarba que fica. E o seu canivete vai estar afiado. Claro que se tiver dentes, aí você vai ter que trabalhar mais tempo esse canivete na pedra, né? Pelo menos 2 espessuras de pedra, uma mais grossa e uma mais fina. Depois, se você quiser, couro, o estrope de couro, o famoso estrope de couro. Isso aqui é uma madeirinha com um pedaço de couro. Tá pequeno aí o estúdio para ver. Então, é a mesma coisa aqui, tá? A gente vai afiar aqui apenas do lado
que pega o fio, que no caso desse canivete é este lado aqui. Então, se eu tiver que passar no estropo de couro, eu passaria algumas vezes apenas desse lado. Para quem não sabe, isso é só uma madeirinha colada num pedaço de couro e aqui está impregnado de pasta jacaré, que é uma pasta polidora, conhecida no meio da cutelaria, muito usado por quem mexe com cutelaria. Mas isso pode ser outro tipo de pasta ou nenhuma pasta, basta o couro. Inclusive, em canivete para poda, nem é interessante você estar passando no estropo de couro. Você alinha muito, afina muito, pole muito, deixa muito polido esse fio, ele fica muito frágilzinho e poda é uma coisa mais dura, mais rústica, né? O vídeo de como usar os canivetes de poda eu vou deixar o link aqui abaixo, assim como está o link da loja Royal Shop, que é lá onde você deve comprar canivetes pelo preço e pela forma que eles são vendidos lá. Então, desse lado não tem fio, percebam, o fio é desse lado, tá? O fio é desse lado, você percebe claramente, aqui acaba ficando um pouco polido, por quê? Quando eu passo aqui 15, 20 vezes do lado do fio, tá? É como eu disse, esse fio tende a virar um pouquinho para o outro lado, então eu acabo passando aqui num ângulo menor, 2, 3 vezes, só para deixar esse fio no lugar, e volto a passar do lado que é para ser feito o fio, tá? Isso vai deixar esse canivete bem afiado. Agora, é como eu disse, para um canivete de poda, que você não vai cortar papel com ele, nem coisas finas, vai cortar galhos de planta, não precisa esse perrengue aqui no estropo de couro, na minha opinião, não ajuda em nada. O fio fica frágilzinho, fica super afiado, mas fica frágilzinho, porque você vai cortar galhos de planta aqui, tá certo? A mesma coisa, gente, quando você usa uma chaira. Eu tenho aqui uma chaira estriada, a mesma coisa, olha, você acha mais ou menos o ângulo e vai passar algumas vezes no lado do fio. Depois de você passar muitas vezes aqui, quantas? 25, 30, 40 vezes. O meu canivete não tem dentes, tá? Quando ele tem dentes é o que eu digo, você precisa ir para a pedra para comer esse aço até tirar esse dente, né? Aí eu passo uma vezinha, ó, ou duas, do outro lado, só para tirar a rebarba que sobe aqui quando você passa no lado correto, tá? Esse canivete estava mais ou menos cego, provavelmente ele não vai cortar papel, até porque não é a proposta de um canivete de poda, né? Mas como todo mundo aí tem uma verdadeira, no bom sentido, uma verdadeira tara por canivete cortando papel, a gente pode fazer um teste aqui. Então, gente, ele é feito unicamente do lado do fio. Agora, quando você faz assim, esse fio tende a subir. Então você passa 2, 3 vezes do outro lado, depois passa mais 2, 3 do lado correto, para finalizar esse fio, tá certo? Então, canivete afiado de um lado só é isso, ele dá menos trabalho, inclusive. Os motivos pelos quais eles são afiados de um lado só, eu nem sei bem, tá? Aqui, ó. Ó, tá super afiado já. Por quê? Porque ele não tinha... Engasga um pouquinho, porque ele não estava totalmente cego. Tá engasgando um pouquinho, deixa eu pegar aqui de uma forma correta, porque eu tô com a câmera na minha frente, né? Mas vocês veem que ele tá perfeitamente afiado. Ele tá perfeitamente afiado. Eu não preciso de um fio mais liso do que isso para um canivete de poda. É isso também, você tem que saber para o que sua ferramenta vai se destinar. Tá? No caso de poda é uma coisa mais grosseira, é um corte mais grosseiro, né? Repito, o vídeo que eu mostro o canivete de poda atuando, está aqui embaixo o link. Mostrando o da Horse, que da Horse é afiado dos dois lados normal. Pode ser, dizem que quando você deixa um fio de um lado só, no caso do enxerto, é para a questão do corte no cavalo. Então ele é afiado de um lado só, quando a pessoa é canhoto é afiado do outro lado. Quem faz canivete para enxerto entende do assunto, quem é enxertador mesmo, ele sabe do que está fazendo. Tá? Mas a afiação é essa que eu fiz aqui, é uma afiação de um lado só, tá? Ou seja numa chaira, seja numa pedra, seja no estropo de couro, é de um lado só que você vai fazer esse trabalho. Tá fazendo um barulhinho aí, a cadeira balançando aqui. E aí depois de algumas vezes de um lado só, tá? Você passa 2 vezinhas com um ângulo mais baixo, tá? Não precisa ser no ângulo, vamos dizer, aqui está em 20 graus. Eu tenho uma memória muscular mais ou menos para 20 graus. Então você passa aqui em 10 graus 2 vezes, só para alinhar essa rebarba que fica quando você usa o lado de afiação. Tá certo? É mais ou menos isso, gente. Repito, não sou especialista, não tenho pretensão de ser. Qualquer contraditório aí é muito bem-vindo, mas você vê que eu tenho um canivete até bem afiado demais
para ser um canivete de poda. Não é interessante, tá, gente? Por incrível que pareça, não é interessante esse canivete cortando papel dessa forma, com um fio muito polidozinho, para o serviço a qual ele se destina, é um serviço mais grosseiro, né? Então uma boa chaira ou uma boa pedra, né? Não muito grossa, claro. Aí você, se for para pedra, faça com duas espessuras de pedra, uma mais grossa ou uma mais fina, você vai ter uma excelente afiação. Olha aí, eu passo 2, 3 vezes do outro lado só para recolocar esse fio no alinhamento, e aí passo mais uma vez do lado e você recoloca esse fio no alinhamento. Então, meu amigo Juliano Manzoli, lá do interior de São Paulo, muito obrigado. É mais ou menos isso, tá, gente? Repetindo, é a mesma coisa, só que afia de um lado só. Do outro lado, como eu disse, você dá uma passadinha só para recolocar o fio no lugar. Esse é o segredo. Mesma coisa se você quiser uma afiação mais fina e for ao estrope de couro. Você vai passar de um lado só, várias vezes aqui, tá? Aí, no final, dê 2 passadinhas com um ângulo menor do outro lado, para recolocar esse fio no lugar, né? Claro que quando você está fazendo qualquer tipo de movimento do fio do lado, microscopicamente ele corre para um lado e para o outro, né? Ele se mexe esse fio. E você não quer deixar rebarba justamente para que a afiação fique fina. Que eu digo, repito, olha só, agora afinou mais ainda, agora que ele está cortando mesmo. Não é o ideal. Você vê isso aqui, aí diz, nossa, como esse canivete corta. Não é o ideal para canivetes, para esse tipo de corte, que é um canivete que é para corte mais grosseiros. Claro que isso não impede que você corte uma fruta com esse canivete, que você faça um enxerto, ele faz tudo que os outros fazem, só que ele tem um uso específico, que é para coisas mais grosseiras, tá certo, gente? Tá bom? Não me leve a mal aí se não ficou muito boa a explicação. Se alguém é contra o que eu fiz aqui e diz que está errado, fique à vontade. Sei que eu mostrei meu canivete cortando, até demais. Não é demais, veja bem, quando ele não está cortando papel, a afiação provoca microdentes, microscópicos dentes. Quando você leva aí o estrope de couro, esses dentes ficam mais microscópicos ainda, ele fica muito pequenininho. Um fio nada mais é do que uma junção de microfios, microdentes, quase invisíveis não, a olho nu invisível, né? E aí ele fica mais frágil, fica cortando mais, mas fica mais frágil, o que não é ideal para um canivete que tem um destino, vamos dizer assim, de cortes mais grosseiros, mas como poda, né, como couro mesmo. Não preciso desse fio cortando papel, sabe? Eu não preciso desse fio assim, sabe? Eu não tenho, não é o caso desse canivete ter um fio assim. Já que ele tem, tudo bem, eu vou usar, quando ele cegar de novo eu vou para a chaira, tal, paro de ir com ele para o estrope de couro, não preciso, para esse tipo de canivete não preciso, e ele fica bem afiado. Tá bom, gente? Agradeço a vocês. Aqui abaixo está o link do vídeo em que eu mostro o canivete de poda, no caso da Horse, sendo utilizado. E está o link também da loja, onde você deve olhar, antes de comprar canivetes, deve olhar lá na Royal Shop, tá, os preços e os preços dos fretes, porque está bem legal lá as promoções. Tá bom, gente? Juliano, muito obrigado, meu querido, um abraço. Fica com Deus vocês, tudo em paz aí, espero que se protejam, que a gente continue juntos e que você se inscreva no canal. Um abraço, tchau.